Amados irmãos, boa noite a todos. A graça do nosso Salvador Jesus. Irmãos, vamos abrir as Escrituras essa noite, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. A partir do verso 25 até o verso. João, capítulo 10, verso 20 ao 21. Respondeu-lhes Jesus: Já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testemunham de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Amém. Vamos curvar a cabeça e orar ao Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus em carne, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa reunião solene em que o teu povo se junta com o coração cheio de alegria para adorar o Senhor, para buscar a tua face e ouvir a tua voz. Senhor nosso Deus, obrigado pelas tuas muitas maravilhas. O Senhor tem feito prodígios desde que o mundo foi criado, e o teu poder tem sido visto por toda a terra. O Senhor é o Deus da vida, é o Deus que sustenta todas as coisas. O Senhor é o Deus que se compadece do pecador e perdoa o pecado. O Senhor é o Deus bom e maravilhoso. E por isso, Senhor, nós estamos felizes e alegres, porque o Senhor é o nosso Deus. Agora, Senhor, nos ensine mais um pouco da porção da tua palavra, porque a tua palavra é vida. Dai-nos, Senhor Deus, do conhecimento do alto, que o teu Espírito Santo nos faça compreender as coisas grandes e elevadas que estão aqui, para a glória do teu nome, Senhor Deus. A glória do teu poderoso nome. Em Cristo Jesus, o teu Filho, nós te suplicamos, ó Pai. Amém. Queridos irmãos, nessa passagem, capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus está falando com muitos judeus. Na verdade, essa passagem ela deve voltar um pouco mais, porque ela começa já no capítulo 9. Naquela ocasião, o Senhor Jesus estava explicando algumas coisas importantes para os judeus. Lembrando que a maioria desses judeus eram aqueles que não haviam crido no Senhor. Então, salvas, regeneradas, não haviam nascido de novo. Não confessavam Jesus como Senhor e Salvador. Não depositavam fé no Senhor Jesus. Então Jesus ele vai explicar para essas pessoas algumas coisas, especialmente o motivo pelo qual elas não criam nele, apesar das coisas grandiosas que havia feito. Às vezes eu fico pensando, irmão, baseado nas palavras de Cristo aqui, esse capítulo 9 e 10, como alguém pode
contemplar as grandes obras que o Senhor Jesus Cristo realizou na terra. Eu me refiro aqui especialmente aos judeus que viram o que Jesus fez. É muito diferente de nós, porque nós somos apresentados aos milagres de Jesus pela revelação de Deus, pela palavra de Deus. Mas nós não vimos o que Jesus fez. Nós cremos pela fé que o que está revelado é a verdade e que, de fato, Cristo fez grandes milagres. Mas os judeus viram Jesus Cristo realizar prodígios. Na verdade, eles não somente viram, mas eles provaram muitos dos milagres do Senhor. Aquela ocasião maravilhosa em que Jesus está indo para a casa de Marta e de Maria, Lázaro já estava morto, mas mesmo assim o Senhor espera Lázaro morrer, porque Cristo iria manifestar um grande milagre. Então, é preciso que Lázaro morra para que o nome de Cristo fosse ainda mais exaltado. Cristo poderia ter ido antes e ter curado Lázaro. Qualquer enfermidade. Era uma enfermidade para a morte, como diz o texto. E Jesus poderia ter ido até a casa de Lázaro e ter simplesmente com uma palavra curado Lázaro. Isso certamente seria uma grande exaltação para o Senhor. Mas ele esperou Lázaro morrer. E quando Lázaro estava morto, já há 4 dias, é que o Senhor chega até a sua casa. Na verdade, Lázaro já estava sepultado e já fedia. Mas o Senhor Jesus vai até a casa dele. E naquela ocasião, a Escritura nos diz que havia uma grande multidão de judeus que estavam ali, junto com Marta e Maria, consolando aquela família. Pessoas que eram amigas da família, gostavam de Lázaro, que gostavam de suas irmãs, e estavam ali trazendo conforto, palavras generosas, abraçando. Quando Jesus chega, o Senhor Jesus ressuscita Lázaro dos mortos. E aqueles homens viram a ressurreição. Sabiam que Lázaro estava morto, eles tinham sepultado Lázaro. Eles sentiam a catinga do cadáver apodrecendo. Mas eles viram Lázaro sair da sepultura caminhando vivo. Pelo poder de Cristo. E não creram. Como se justifica isso? Creram. Então Jesus estava explicando àqueles homens, os judeus, não só aqueles homens que viram Lázaro ressuscitar e não creram, mas a todos os judeus que haviam visto sinais e milagres de Cristo, que haviam ouvido a palavra, Jesus pregando, chamando esses homens para se arrependerem dos seus pecados e crer nele para terem vida e vida eterna. Ele pregou muitas vezes, mas aqueles homens judeus e muitos gentios, na verdade, muitos gentios, não creram na pregação de Jesus, apesar dos milagres. Não creram. E Jesus está, no capítulo 10, explicando por que eles não creram. Então, se nós olharmos para o capítulo 10, como eu disse a vocês no texto que eu acabei de ler, já vos tenho dito, verso 25, e não crerdes. Verso 24, o texto diz que os judeus rodearam o Senhor e disseram para ele: até quando tu irás nos deixar em dúvida, em suspenso, no ar? Se tu és o Cristo prometido, o Messias anunciado pelos profetas, diz isso claramente. Estou dizendo, olha, pare de enigmas. Pare de tentar dizer que é o Cristo de forma enigmática. Diga de uma vez, claramente. E a resposta está no verso 25. Já tenho dito.
e vós não credes. Não era porque Jesus deixou dizer que era o Filho de Deus, o Messias. Não porque Jesus não se revelou como o Messias, o Cristo, porque ele já havia dito isso várias vezes e de várias formas. Veja, o verso 25 dizendo: as obras que eu faço em nome de meu Pai, estas obras dão testemunho de que eu sou o Cristo. Vocês deveriam crer, porque os profetas anunciaram que o Cristo faria coisas maravilhosas na terra. E vocês sabem e têm visto eu fazer obras grandes. Então eu vos tenho dito, mas vocês não creem. O Senhor estava expondo a incredulidade deles, em primeiro lugar. Não era por falta de comunicação, não era por falta de provas, nem provas das Escrituras e nem provas através dos sinais que comprovavam as Escrituras. Não faltavam provas. Mas por que aqueles homens não criam em Jesus? Aí o verso 26 nos diz: motivo pelo qual eles não criam. Texto: vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Esse era o motivo. Aqueles judeus não pertenciam ao povo eleito de Deus desde a eternidade. Essas palavras do nosso Senhor, elas dizem algo muito espantoso, irmão. Elas estão nos ensinando que a incredulidade é um poder tão poderoso no homem. Veja bem, a incredulidade é algo tão poderoso que nada nesse mundo pode fazer o homem vencê-la. Nada. Senão o poder de Deus, claro. Mas, naturalmente, nada que se faça poderá fazer com que você creia em Jesus. Talvez você já tenha pensado, algumas pessoas não creem em Jesus porque lhes faltam provas maiores. Talvez, se essas pessoas vissem uma aparição de Jesus, elas iam crer. Mas Jesus está dizendo que elas não creriam, mesmo se ele aparecesse no céu. Seria um milagre, e os milagres são insuficientes para fazer um incrédulo crer. Milagres em si mesmos não podem levar um homem à fé em Cristo. Não poderiam crer. Talvez você diga, as pessoas vão à igreja, mas muitas não creem no Evangelho, porque o Evangelho não tem sido pregado de maneira clara. O pastor é muito obscuro, ele não consegue transmitir as palavras do Evangelho com clareza. Era o que os judeus estavam dizendo aqui. Diz claramente, você não está sendo claro. Então algumas pessoas dizem, o pastor não está pregando muito claro. Mas mesmo que a mensagem fosse límpida, claríssima, os homens não criam. Ora, o maior pregador de todos os tempos pregou sobre a face da terra, Jesus, e os homens não creram nele. Nenhum pregador pode se equiparar a Jesus como pregador. Ninguém sabe tanto a palavra de Deus, com tanta lucidez, verdade, do que o próprio Senhor da palavra. Então, quando Cristo pregou, ele pregou com exatidão perfeita. Ele interpretou o Antigo Testamento de maneira absolutamente correta. As doutrinas eram apresentadas de forma clara, correta, objetiva. Então, não é a culpa do pregador, não é falta de clareza. Você vai evangelizar um amigo e você fracassa, ou seja, o teu amigo não crê, você volta para casa triste e diz, eu vou melhorar, eu vou estudar mais, vou aperfeiçoar
Não é pecado tentar melhorar, tem que tentar melhorar sempre. Mas saiba, o motivo não é esse. As pessoas não creem na sua pregação, não é porque você não está pregando o evangelho. Não é porque está errada a sua pregação. Porque não sois das minhas. É o que Jesus está dizendo. Eu lembro, numa ocasião, irmão, estávamos preparando o culto lá na cidade de Campo Maior, e aí nós descobrimos, na mesma ocasião, na mesma época, ia ter também um culto da Igreja Assembleia de Deus. E aí era uma cruzada evangelística que teria ali. Estavam anunciando o pregador na cidade, o pregador vinha de fora. E era um homem de milagres. Assim eles anunciavam. Profeta de Deus, um homem de milagres. Tinha um currículo de milagres realizado. Irmãos, tudo isso é na pregação da salvação de pecado. Tudo. Pode aparecer anjo, milagres podem acontecer. Só crerão as ovelhas do Senhor. Esse é o. Então Jesus está mostrando aos judeus por que eles não creram. Não é por falta de clareza, como vocês estão dizendo. Eu fiz milagres e os milagres são suficientes para testemunhar de que eu sou o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Vocês não creem porque vocês não são eleitos de Deus. Vocês não são das minhas ovelhas. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqui no verso 27, meus irmãos, tá? Jesus começa a mostrar o lado oposto. Ele começa a mostrar por que as pessoas creem no Evangelho. E quem vai crer no Evangelho? Então Jesus diz: vós não credes porque vocês não são das minhas ovelhas. Então ele olha para as ovelhas e diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora vamos pensar o seguinte: quando você prega o evangelho para alguém, talvez um amigo que você pregou, e esse amigo hoje é um cristão, a mensagem que você levou para ele foi suficiente para tocar o coração dele, e ele creu naquela mensagem. Por que aquele homem ou aquela mulher creu na mensagem? Jesus está respondendo: que as ovelhas dele vão ouvir a voz dele. Quando você prega o evangelho é a palavra de Deus, a voz de Deus. Cristo fala pelas escrituras. E então as ovelhas de Cristo vão ouvir, vão conhecer a voz do Senhor. Vão conhecer a voz do Senhor. Seguir o Senhor. Esse é o motivo pelo qual nós cremos em Jesus. Porque fomos eleitos de Deus na eternidade. Aqui o texto chama minhas ovelhas. É um sinônimo para os eleitos de Deus. Então, essas ovelhas, quando escutam o evangelho, elas vão dar ouvidos ao evangelho, a palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Nenhum homem as arrancará da minha mão. Aqui o Senhor Jesus ensina mais do que a salvação. Não apenas diz quem vai crer no Evangelho, as ovelhas. Ele não apenas diz o que acontece com quem crê no Evangelho, é salvo. Mas ele diz mais. Ele diz que aqueles que creem no Evangelho sempre crerão no Evangelho. A doutrina que Jesus está ensinando nessa pequena parte do verso 27, eu gostaria de concentrar o restante do meu tempo, quando ele diz, ou melhor, no verso 28, quando ele diz:
que estas ovelhas nunca hão de perecer, e nenhum homem pode tirá-las das suas mãos, arrebatá-las, arrancá-las de suas mãos. Jesus está ensinando a doutrina maravilhosa da perseverança dos crentes. Mesmo. Da perseverança. A perseverança final, até o fim. Esse aqui é o grande teste para sabermos quem é uma ovelha de Cristo e quem não. Perseverar até. Sabe, irmãos? Como cristãos, não digo nem como pastor, mas todos nós, como cristãos, temos muitas decepções. Nós estamos na igreja, formamos uma comunidade das ovelhinhas de Cristo, e olha como parte mais alta e olho para vocês, vejo a lã da ovelha, povo de Deus. Muitas vezes nós acabamos nos decepcionando, enganando. E algumas dessas pessoas que pareciam ser ovelha de Cristo, porque elas haviam confessado a fé, elas foram batizadas, elas declararam que confiavam em Jesus Cristo, iam seguir Jesus Cristo. Elas disseram que amavam a Deus acima de todas as coisas, negaram o testemunho e abandonaram. Mas Jesus está dizendo que as suas ovelhas nunca farão isso. Elas vão perseverar até o fim. Olhe mais uma vez para o verso 20. Eu dou-lhes a vida eterna. Elas nunca hão de perecer. E nenhum homem pode tirá-la das minhas mãos. Isso aqui é muito aconchegante para nós. Sabermos que nós, como ovelhas de Cristo, estamos guardados pelo poder de Deus. Esse poder se chama perseverança. Nós estamos guardados, irmãos, protegidos. Tem uma passagem que Jesus diz àqueles de Jerusalém que não creram nele. O Senhor diz, como eu queria colocá-los debaixo de minhas asas, como uma galinha que abraça os seus pintinhos, cuida deles, protege-os, como eu queria guardá-los, protegê-los. Mas vocês não quiseram, não creram. Então, a doutrina da perseverança significa que o Senhor Jesus Cristo vai nos guardar em nossa fé até o último dia. Você nunca vai deixar de ser crente se você verdadeiramente for uma ovelha de Jesus. Deve ser um amém mais forte, irmãos. Porque é maravilhoso saber que Jesus Cristo nos ama tanto. Ele não foi apenas para a cruz morrer e dizer, pronto, salvei vocês. A obra de Cristo se estende em nos guardar todos os dias e manter viva a nossa fé, a nossa confiança, a nossa paixão por Ele, em nos fazer perseverar. Você já se perguntou por que você nunca abandonou ao Senhor Jesus até hoje? A gente deixa Cristo. Por que você nunca deixou Cristo? Por que você ainda vem para a igreja ouvir a palavra de Deus? Por que você ainda ora e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, guarda? Por que você, quando você está numa aflição, você recorre a Cristo? Ó Deus, Jesus, venha ao meu socorro. Porque você crê nele, você confia nele, você o ama, você sabe que ele é o Deus Todo-Poderoso. Você diz, Senhor, tu me salvaste. Você sabe que o sacrifício dele na cruz foi suficiente para pagar o preço dos seus pecados. E você está salvo. Nunca hão de perecer. Palavras do Senhor. Mas por que você não abandona Jesus? Em momentos de
dificuldade, de perigo, de tensão, de humilhação. Sabe, irmãos, a história da igreja, ela é cheia de exemplos, cheia mesmo, sabe? Não daria para citar aqui, porque cada século tem uma galeria de homens e mulheres de Deus que não negaram a fé em momentos de grande dificuldade. E deram testemunho de que esses homens preferiram morrer do que negar o Senhor. Por que Paulo preferiu sofrer tanto? Paulo sofreu demais. Foi preso muitas vezes por causa do evangelho. Foi apedrejado por causa do evangelho de Jesus Cristo. Por que aquele homem não disse: chega, eu não preciso sofrer, eu não preciso ter essa vida de agonias? Mas não, irmão. Ele foi até o fim da vida. E o Espírito de Deus, ele diz, Paulo diz, o Espírito me mostra quantas aflições eu terei pelo seu nome. Sabia que ia sofrer. Ele sabia que de cidade em cidade lhe esperavam ciladas, perseguição, prisões. Ele passou por 3 naufrágios em navios no mar, por causa do evangelho. Por que ele não jogou tudo isso? Eu não preciso viver com tanto sofrimento. Eu vou seguir essa direção. Não fez isso, irmão. Ele não podia fazer. Há um poder maior sobre ele, do Espírito de Deus, que se move nele, ou se movia nele quando ele estava vivo, que aquecia o seu coração, que inflamava a sua fé em Cristo, que mostrava que amar a Jesus e sofrer pelo nome de Cristo era melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Nada poderia tirar Paulo do caminho. O apóstolo Pedro, vocês sabem, andou com o Senhor Jesus. Era um dos apóstolos mais próximos de Cristo. Ele morreu numa cruz como nosso Senhor Jesus. E quando estavam ali para crucificar o apóstolo Pedro, e ele viu que o suplício dele seria ser pregado num madeiro como Jesus, Pedro disse: não me ponham como o meu Senhor. Eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Crucifiquem-me de cabeça para baixo, para que eu não fique na mesma posição que o meu Senhor foi morto. Porque ele amava Jesus, ele não estava preocupado com sua vida, mas em amar a Cristo. Mas o que é que faz um homem ser assim, senão um poder de Deus, o Espírito Santo, levando o homem a perseverar até o fim da vida, nunca desistir. Tem uma história engraçada, cristão muito fiel, ele sempre dizia às pessoas que elas deviam perseverar em Cristo. Ele perseverava. Ele ensinava: persevere, igreja. Olhava para os jovens da igreja e dizia: meninos, olhe, nunca abandonem Jesus, andem sempre na fé. Vocês vão passar por coisas muito difíceis na vida, mas nunca deixem Jesus, lembrem disso. Dizia para as mulheres jovens, para as mulheres viúvas: andem com Cristo. Até que um dia, pela providência, as coisas começaram a virar na vida dele. Sabe, irmãos? Tudo começou a dar errado para ele. Verdadeiramente foi provado. Perdeu emprego. É como a vida de Jó. Perdeu emprego, perdeu bens, perdeu parte da família. Sabe, ladeira abaixo, irmãos. Tudo dando errado. Ele chegou num momento da vida dele, já de muita dor, de muito tempo. Ele disse: agora não dá. Um sábado, ele escreveu uma carta. Ele estava decidido
E a partir daquele dia ele não ia mais servir. Não vou mais andar com Jesus. Ele escreveu uma carta: igreja, eu me despeço de vocês. Tirem meu nome do rol de membros. Eu estou indo embora dessa cidade. Vou ganhar a vida em outro lugar. Eu perdi tudo que tinha. Hoje eu não sou nada. E eu lutei, perseverei, mas não consegui. Foi dormir. No domingo, ele acordou bem cedo. E a primeira coisa que ele fez, acordou, foi para a carta. Começou o bolo. Não consigo deixar o meu Senhor Jesus. Não consigo deixar crer em Jesus e amar Jesus. Amassou a carta e jogou, foi para a igreja adorar o Senhor. A fé das ovelhas de Cristo. Ovelhas nunca perecerão, nunca desistirão, nunca deixarão de seguir com o pastor Jesus Cristo. Nunca, jamais. Aconteça o que acontecer, irmãos. Seja o mundo como for, a igreja nunca deixará de ser a noiva de Cristo. O povo de Deus, nunca. Deus não permite. Nossos pais, escrevendo a Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 17, fala sobre a perseverança dos santos. Eu gostaria de ler 2 trechos para vocês aqui. O primeiro texto diz o seguinte, na metade do primeiro parágrafo: apesar de muitas tempestades e inundações surgirem e combaterem contra eles, contra o povo de Deus. Tempestades e inundações é uma linguagem metafórica para dificuldades, aflições, sabe? Provações. Então a confissão diz, apesar de muitas tempestades e inundações surgirem e combaterem contra eles, contudo, eles nunca poderão, essas coisas nunca poderão tirá-los da fundação e rocha em que pela fé eles estão firmados. Aconteça o que acontecer, aquele que está plantado em Jesus Cristo não será arrancado. Nunca. A confissão diz, não obstante, por causa da incredulidade e das tentações de Satanás, a visão sensível da luz e do amor de Deus pode estar por um tempo nublada e obscurecida neles. Mas Ele, o Senhor, ainda é o mesmo. E eles terão a certeza de estarem guardados pelo poder de Deus para a salvação. A doutrina da perseverança dos santos e o que Jesus está ensinando em João 10, quando fala sobre as ovelhas perseverarem até o fim, não perecerem, não significa que as ovelhas não podem se desviar. Na verdade, Jesus ensinou muito sobre as ovelhas se desviando do caminho e sendo resgatadas. Não é? Então, Jesus não estava dizendo que as ovelhas não podem se desviar, deixar a fé. Não, as ovelhas podem fazer. Na verdade, elas fazem. Nós fazemos isso. Mas nunca de maneira fatal, permanente. Nunca. Porque há um poder, como a confissão diz. Cristo é o mesmo. Embora às vezes as ovelhas não enxerguem bem, não contemplem bem a luz do Evangelho e a luz de Deus, por causa do próprio pecado delas e por causa do diabo e suas tentações, a confissão diz, o Senhor é o mesmo, Ele ainda é o mesmo, e eles terão a certeza de estarem guardados pelo poder de Deus para a salvação. Finalmente, uma outra passagem dessa confissão, no parágrafo 2, ela também nos ensina algo que é extremamente importante para que você possa dar toda a glória a Deus pela sua perseverança. O parágrafo 2 diz o seguinte, essa perseverança dos santos depende não do seu próprio livre-arbítrio. Veja bem,
Você persevera não porque você tem esse poder em si mesmo, não porque você tem capacidade de decidir perseverar até o fim. O poder da perseverança não vem de você. A perseverança aqui é não deixar de crer em Jesus. Continuar crendo, caminhando com Ele. Então você não está caminhando com Cristo porque você, por si mesmo, de maneira independente, decidiu assim. Veja, a confissão diz: essa perseverança dos santos depende não do seu próprio livre-arbítrio, mas da imutabilidade do decreto da eleição. Você vai perseverar porque você é um eleito de Deus. Na eternidade, Deus te escolheu para a salvação. E aqueles que foram separados pela graça de Deus para serem salvos, Deus nunca. Você vai crer em Jesus quando a fé te for dada como um dom de Deus. E você vai perseverar até o fim, porque o Espírito habitará em você para que você persevere. Então, é um agir de Deus, é um poder de Deus na vida dos cristãos. É uma graça maravilhosa que faz com que o povo de Deus caminhe com Cristo com perseverança, sem nunca desistir. Ah, meus irmãos. O motivo de nós crermos é a santa eleição de Deus, baseada no amor maravilhoso que Deus teve por nós desde a eternidade. O motivo de nós perseverarmos até o fim em nossa fé em Jesus Cristo é porque nós também recebemos de Deus esse socorro gracioso. Sabe quando está ali com uma vela acesa, está chovendo, faltou energia, você tem uma vela ali, você acende a vela, mas está ventando, e os ventos vão apagar a vela. E você então corre ali para tentar apagar a vela, você segura a vela e o vento soprando e você vai caçando um lugar e a vela não se apaga. Você chega onde quer guardar a vela, proteger, e a vela não se apaga, mesmo os ventos soprando. Assim é a perseverança de Deus em nós. Nada pode apagar essa chama, essa fé, esse poder de Deus, irmãos, porque é Deus quem nos guarda. Deus quem nos guarda. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, elas nunca hão de perecer, nenhum homem as arrancará da minha mão. Essa é a maravilhosa mensagem de Jesus Cristo aos judeus naquele tempo. Irmãos, adore o Senhor. Adore o Senhor porque você foi salvo. É um motivo excelente. Mas adore o Senhor por coisas que o Senhor ainda está fazendo. Como mantê-lo firme. É um motivo de adoração. É um motivo pelo qual você deve orar e dizer: Senhor, obrigado. Estou crendo em Ti. A minha fé não apagou. A minha fé não me deixou. Eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo esperando as promessas. Eu creio na ressurreição do último dia. Eu creio na vida eterna. E eu vou até o fim nessa vida de sofrimentos, de angústias, por Cristo. Agradeça por essa. Agradeça pela força de Deus. Se você estivesse sozinho, se Jesus Cristo não estivesse operando na sua vida para que você perseverasse, saiba, meus irmãos, com a mais absoluta certeza, que nenhum de vocês estava crendo em Cristo. A fé de vocês teria se desmanchado
como um castelo de areia. Terei ido embora como a palha quando o vento sopra. Ela está aí. Vocês ainda creem, continuam crendo, crerão até o último dia, porque o poder habita em vocês, habita na igreja. E que o Senhor seja louvado por isso, meus irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai Celeste, obrigado por nos enviar Jesus, teu Filho. Obrigado por nos enviar o Espírito Santo, o nosso advogado, penhor da nossa herança, aquele que nos ajuda, enviado por Deus Pai e pelo Deus Filho, o Espírito da glória, do poder. Obrigado, Senhor. Não poderíamos estar de pé hoje se não fosse a tua graça. Não poderíamos crer em Jesus se o Espírito de Deus não estivesse no meio de nós, habitando no meio de nós. Não poderíamos nunca perseverar no meio desse mundo mau e perverso se o Espírito de Deus não estivesse nos guiando. Obrigado, Senhor, porque o que ouvimos de Jesus Cristo e as suas promessas, suas garantias, são suficientes para acalentar o nosso coração diante desse mundo caído. Deus, o que nós te pedimos, Senhor, como diz o salmista, é um coração piedoso para amar o Senhor, para buscar a tua face com sinceridade, para nos achegarmos diante de tua presença, confessando os nossos pecados, agradecendo, Deus, pela perseverança. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém.